Meus irmãos e minhas irmãs, Amélia Rodrigues, no livro Luz do Mundo, psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos narra que, na linda e bucólica paisagem do alto do Planalto da Judéia, onde tudo era um convite às coisas divinas e à meditação, numa atmosfera de paz, de humildade diante da grandeza da obra de Deus, Jesus falou aos seus discípulos sobre a necessidade de ligação com Deus pela oração. Ele mesmo tinha como hábito se ausentar e se entregar ao silêncio da prece. E certa vez, quando ele retornava desses momentos, os discípulos que o aguardavam ansiosos perguntaram-lhe quanto à melhor forma de orar. Como falar de alma ao Senhor da vida? Todos queriam aprender com Jesus como se dirigir a Deus. Porque todos tinham muitas necessidades, tinham muitos anseios. E então, manifestando o desejo de todos, um dos discípulos, pede-lhe então: Mestre, ensina-nos a orar. Jesus então lança o seu olhar sobre aqueles rostos em expectativa, que buscavam forças para mais tarde testemunharem o Evangelho de Jesus. E ele, sentindo-lhes então os anseios, os temores, sintetiza todas as necessidades humanas em 7 versos. Os mais simples e harmoniosos que os ouvidos humanos jamais escutaram, proferindo a conhecida oração dominical, o Pai Nosso, a prece que Jesus nos ensinou, que soou pela boca de Jesus como delicada melodia, acompanhada por um coral de anjos. Tamanha a vibração daquele momento, nos narra Amélia Rodrigues. E é com essa mesma vibração, usando os nossos melhores sentimentos, que buscaremos hoje compreender um pouco mais profundamente esses 7 versos que compõem a oração dominical. A prece que Jesus nos ensinou no nosso estudo metódico de O Evangelho segundo o Espiritismo, que no seu capítulo 28 nos traz uma coletânea de preces espíritas. E hoje, no item Preces Gerais, então, nós vamos concentrar as nossas reflexões na oração dominical. Conforme a recomendação dada lá pelos espíritos a Allan Kardec, essa oração, ela inicia a coletânea, não somente como prece, mas também como um símbolo. Por quê? Primeiro, porque ela procede de Jesus. Jesus, o governador da terra, o nosso guia e modelo de perfeição. Também porque pode suprir todas as preces. Ela tem aplicação em qualquer circunstância da nossa vida, nos momentos tristes e difíceis, nas horas alegres, como agradecimento. Porque também é o mais perfeito modelo de concisão, ou seja, ela diz tudo o que precisa ser dito em poucas palavras. Porque Jesus é espírito puro. Portanto, essa oração deve ser vista por nós como uma expressão de um espírito puro, de um espírito que tem total compreensão, domínio das leis de Deus, que tem uma perfeita conexão com o Criador. Então, tudo o que ele disse era importante e profundo. Então, Jesus não desperdiçava palavras. Também porque é verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Aliás, a simplicidade era um critério que Kardec se utilizava para identificar as qualidades de um espírito superior. Então, eles têm a arte de dizer muita coisa em poucas palavras, né? Porque cada palavra é, então, empregada com exatidão, com precisão. E se isso se pode dizer dos espíritos superiores, imaginemos quanto a Jesus,
o mestre dos mestres, né? A sua capacidade de expressão é muito mais precisa, portanto. Então, a oração dominical, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo e para com o próximo. Então, estão contidos nessa oração os mandamentos ensinados por Jesus. Então, o primeiro e maior deles, o mandamento de amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. E o segundo, o de amar o próximo como a nós mesmos. Essa oração, ela contém demonstração de fé, o sentimento que nós possuímos dentro de nós, inato, que precisamos desenvolver pelo nosso esforço, pela nossa vontade firme, a confiança nas nossas capacidades, né, da nossa própria força, também com relação à confiança em Deus, a providência divina que jamais nos abandona. Contém também um ato de adoração e submissão. A oração Pai Nosso, ela nos aproxima de Deus, como nós vamos ver, porque reconhece nele um Pai amoroso que nos protege, nos dá a oportunidade de crescimento. E apenas esse sentimento de submissão é que nos faz compreender a sua lei de amor. Porque o orgulho, a prepotência, ao contrário, apenas nos afasta e nos isola e nos faz sofrer. Ela contém também um pedido das coisas necessárias à vida, porque é aquele sentimento que também precisamos de desenvolver, de desprendimento das coisas materiais. Porque então passamos a compreender que os bens materiais são importantes instrumento para o desenvolvimento do nosso espírito, da nossa inteligência, o nosso progresso espiritual. Mas não é o fim, né? Não é o maior objetivo da nossa vida, da nossa satisfação pessoal. E isso, logicamente, nos leva ao egoísmo, né? Também nos isola do nosso próximo, das necessidades do coletivo, né? Porque criamos para nós necessidades que são meras ilusões e são necessidades passageiras. Ela contém também o princípio da caridade, mas no seu real sentido, tal como entendia Jesus, ou seja, devemos ser bons para com todos, indulgentes para com as imperfeições dos outros, porque todos nós necessitamos de compreensão, porque somos imperfeitos, perdão das ofensas, porque todos nós erramos. Mas, o que costuma acontecer? Como é que ela é feita pela maioria de nós? A maioria de nós não penetramos no sentido profundo dessas palavras. Não nos detemos sobre as aplicações, como aplicar na minha vida diária, na prática, todos esses ensinamentos trazidos com essa oração. Dizemos, então, como fórmula, né, de forma mecânica, né, repetitiva, condicionando a eficácia ao número de vezes, né, que nós repetimos a oração. E nós vimos no capítulo anterior, sobre a prece, que o valor da prece está no sentimento que nós empregamos, né, e não na quantidade de palavras, ou quantas vezes a gente repete o tamanho da oração. Às vezes, numa simples palavra, num sentimento, num suspiro, nós já estamos elevando o nosso pensamento ao Criador. Daí, por todas essas razões, os espíritos então recomendaram a Kardec acrescentar comentários que lhes desenvolvam o sentido e mostrem as aplicações dessa oração. Então, dada a importância dela, a profundidade de tudo que Jesus disse, Kardec traz então a oração Pai Nosso na forma desenvolvida. E nós, espíritos imperfeitos, precisamos ainda de muitas explicações, né, porque estamos ainda iniciando a escala evolutiva. Então, para compreender as coisas mais profundas, a gente precisa de muitas explicações. Então, vamos ao desenvolvimento da oração dominical. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ao dizermos estas palavras, o nosso sentimento deve ser o de reconhecimento, de gratidão a Deus. Porque
tudo revela o poder e a bondade de Deus. Em todas as obras da criação estão escritas a sua grandeza, a sua sabedoria e a sua paternal solicitude de nos atender prontamente da melhor forma possível, ainda que a gente nem sempre compreenda a sua providência. Mas Deus, é importante nós sabemos que Ele está em toda parte. Venha o teu reino. Aqui expressamos o nosso desejo de felicidade. Todos queremos um mundo melhor. Mas, para isso, nós temos que compreender que as leis de Deus são plenas de sabedoria e dariam aos homens, a nós, a felicidade se nós as cumpríssemos. Então, se nós praticássemos as leis morais que regem a nossa vida de relação com Deus, conosco mesmos, com o nosso próximo, nós certamente seríamos muito mais felizes. E o reino de Deus, então, se instalaria na terra. As leis divinas estão escritas na nossa consciência. Por isso que nós, meus irmãos e minhas irmãs, sabemos quando fazemos algo que contraria, que infringe as leis de Deus. A nossa consciência nos avisa, porque essas leis estão lá escritas. Nós nos esquecemos, mas elas estão lá, e sempre que nós recorrermos à nossa consciência com sinceridade, com fidelidade, nós certamente sempre encontraremos as melhores respostas. Mas dia virá em que todos as praticarão, as leis de Deus. E muito embora nós tenhamos a liberdade, né, de infringir essas leis, escolhendo, né, se queremos seguir pelo caminho mais longo, né, no rumo da nossa perfeição, estamos todos determinados a progredir rumo à perfeição. Essa é uma certeza que todos nós precisamos ter conosco. Todos nós chegaremos lá. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui o sentimento expresso é o da submissão à vontade de Deus. Por quê? Nós sabemos ser Ele soberanamente justo e bom. Portanto, fazer a vontade de Deus é observar as suas leis. É submeter-se, sem queixumes, aos seus decretos. E o homem um dia fará a vontade de Deus na terra, como os eleitos a fazem no céu. E dos mundos felizes, então, espíritos superiores que já vivem o céu em suas consciências, vêm aos mundos inferiores como o nosso, em solidariedade a nós, porque a obra divina é toda solidária, para nos auxiliar no nosso progresso, semeando entre nós a esperança, o consolo, nos mostrando o sentido verdadeiro da caridade, até que um dia, finalmente, nós também alcançaremos essa felicidade da qual eles já desfrutam também. Dá-nos o pão de cada dia. O que é que nós estamos pedindo quando proferimos essas palavras? É pedir os meios de adquirirmos pelo trabalho o necessário à nossa sobrevivência. É empreendermos esforços para a nossa sobrevivência. E quando nós trabalhamos pela nossa sobrevivência, nós desenvolvemos a nossa inteligência. Então, é rogar também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito, a disciplina do trabalho. Então, tudo aquilo que envolve o nosso esforço, né, para a nossa sobrevivência, envolve aí também progresso para o nosso espírito. É aceitar também as mais duras provações, sem negar a justiça divina. Então, muitas vezes nós vemos os nossos esforços que nem sempre são atendidos satisfatoriamente, né? O desemprego, as injustiças sociais, as desigualdades. Muitas vezes nós sofremos pela ausência do trabalho, ou às vezes por trabalhos sacrificantes. Então, qual deve ser o nosso sentimento ao elevarmos os nossos pensamentos
e pedir a Deus, dá-nos o pão de cada dia. É o sentimento de resignação e fé na providência de Deus, que não nos faltará, disso nós não podemos duvidar. Que se trata, sim, de uma prova dura para os nossos espíritos, ou expiação em relação ao nosso passado de delitos, porque nós sabemos que não há aflições imerecidas, portanto, tudo tem uma causa anterior, seja na vida presente, seja em existências passadas. Então, que o sentimento de revolta não domine o nosso coração nessas situações difíceis e que nós também possamos rogar a Deus que aqueles que possuem a governança das nações, aqueles que têm os meios materiais de proporcionar o bem-estar geral, de gerar emprego para as pessoas, que elas possam se conscientizar em prol dos mais necessitados. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. Aqui deve predominar em nós a vontade firme de mudar e reconhecer os nossos erros, os danos que nós causamos ao próximo e a nós mesmos. Então, pedir perdão a Deus, quando nós formos pedir perdão a Deus, nós temos que mudar as nossas atitudes, cumprir as suas leis, porque, como disseram os espíritos lá a Kardec em Livro dos Espíritos, as ações são a melhor prece. Então, que nós façamos, empreendamos o bem para que nós, então, possamos merecer esse perdão. E ao rogar a Deus o perdão das nossas dívidas, devemos empregar os maiores esforços para não contrair outras, né? Nós sabemos que toda infração à lei de Deus vai ser, cedo ou tarde, terá que ser ressarcida por nós, terá que ser quitada. E Deus nos proporciona, por vários meios, inclusive pela reencarnação, a oportunidade de repararmos as nossas faltas, né? Então, se não for nessa existência, o será em outras, porque a misericórdia de Deus é infinita. Devemos pedir forças para apagar em nós todo ressentimento, ódio e rancor. E o Espiritismo nos mostra que nós já tivemos muitas experiências passadas, reencarnatórias, e que nós esquecemos o nosso passado. Porque se nós nos lembrássemos dele, nós sofreríamos muito e saberíamos que muitos daqueles que hoje nos fazem mal, nos ofendem, foram nossas vítimas no passado. Então, no lar, no ambiente doméstico, no ambiente das nossas relações sociais, nós precisamos ter indulgência e perdoar, porque nós não conhecemos o nosso passado. Caridade também consiste no esquecimento e perdão das ofensas. Então, como rogar misericórdia se nós não somos misericordiosos? Esse sentimento é o princípio da mais pura justiça e ele tem que primeiro partir de nós mesmos. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Aqui a gente tem uma listazinha pequena, né, para os nossos defeitos. Isso aqui é só um rol exemplificativo, porque os nossos defeitos, as nossas imperfeições são muitas, né? Preguiça, o orgulho, a ira, a avareza. Mas o importante é a gente admitir que nós possuímos essas fraquezas, tomando consciência delas, porque é o primeiro passo para a gente se modificar. E não podemos esquecer que cada imperfeição é uma porta aberta à influência dos maus espíritos. Portanto, o mal ele está em nós. E os espíritos maus que nos influenciam, os espíritos ainda infelizes, eles apenas se aproveitam dessas nossas imperfeições, das nossas fraquezas morais, dos nossos vícios, para nos influenciar. E assim, nós devemos pedir o fortalecimento da nossa vontade para corrigir as nossas imperfeições. Então, com vontade firme, os bons espíritos virão em nosso auxílio. E, finalmente, com a menor e a última expressão dessa oração, encerramos também o nosso estudo desta noite, reproduzindo aqui as palavras de Kardec ao desenvolver o final
então, da oração dominical, porque certamente é o desejo sincero de todos nós, após todas essas reflexões que nós fizemos em torno da oração dominical. Que a tua vontade permita, Senhor, a realização de nossos desejos, mas curvamo-nos perante a tua sabedoria infinita, que em todas as coisas que nos escapam à compreensão, se faça a tua santa vontade e não a nossa, pois somente queres o nosso bem e melhor do que nós, sabes o que nos convém. Muita paz para todos nós, que Deus nos abençoe hoje e sempre.